Olá, meu aluno, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar a história de Barra do Corda. Nós vamos entrar aqui nos conhecimentos municipais para o seu concurso da Prefeitura de Barra do Corda. Conhecimentos municipais é um tópico que cai em todos os cargos da Prefeitura de Barra do Corda. Hoje nós vamos ver a parte 1 da nossa aula. Nós iremos gravar, à medida que fosse aproximando o seu concurso, outras aulas sobre esse tópico. Lembrando que nós temos um pacote completo com videoaulas de revisão de todas as disciplinas exclusivas com foco na banca Consulpan. Temos também simulados, PDFs e uma apostila exclusiva com mais de 200 questões de conhecimentos municipais de Barra do Corda. Então já clica aqui na descrição do vídeo que vai estar disponível para você. Para quem não me conhece, meu nome é Professor Carvalho, estou lá no Instagram como Cadete Mentor Concurso, o seu professor especializado exclusivo em guardas municipais e em polícia militar. Tudo bem? Vem comigo! Botando a lousa mágica na tela, já pega o seu lápis, sua caneta, sua folha de papel, que hoje a nossa aula é sobre História de Barra do Corda, tá bom? Nossa aula totalmente interativa. O nosso primeiro tópico, não menos importante, é quanto à origem do nome Barra do Corda. Eu botei essa imagem aqui para você memorizar o conceito do nome Barra do Corda. Primeiramente, o nome barra vem desse formato aqui de uma barra que serve e que servia também nos primórdios de Barra do Corda como uma proteção militar contra invasores. Isso aqui era uma proteção natural. Por isso o primeiro nome, Barra, certo? E o nome Corda vem desse rio bem aqui. Aqui é o rio Corda. Bem nessa confluência aqui de rios, além do rio Corda, nós temos esse outro rio aqui, chamado Rio Mearim. E claro, o rio mais importante da região de Barra do Corda é o rio Corda. Então, o nome Barra do Corda vem dessa fortificação militar que se chamava Barra e juntamente com o rio principal da região, que é o rio Barra, Barra do Corda. Tudo bem? Como vocês podem ver aqui, o nome Barra do Corda faz referência à confluência entre os rios Corda e Mearim, aqui, que servia como proteção. E Barra indica o ponto de encontro entre os rios, e Corda deriva do nome do rio que corta o município. Tudo bem? Esse é o principal tema que você tem que ter em mente, da onde vem o nome Barra do Corda. No nosso próximo slide, nós vamos falar aqui sobre a presença indígena em Barra do Corda. É muito comum, quando alguém visita o município de Barra do Corda, nós toparmos aí com várias aldeias indígenas durante esse percurso. Quais as principais aldeias em Barra do Corda? Nós temos as tribos Guajajara e as tribos Canela. Essas duas tribos são as mais importantes para fins de prova. Nós temos várias outras tribos indígenas, tudo bem? Para fins de prova, nós vamos analisar as tribos Guajajara e tribo Canela. Qual a importância da tribo Guajajara? Você tem que anotar. Hoje, a tribo Guajajara é a maior quantidade de indígenas em Barra do Corda, nossa querida BDC. Então, a importância da cultura Guajajara é a quantidade indígena em Barra do Corda. É a maior tribo indígena em Barra do Corda, tá bom? E a tribo Canela, ela é importante porque essa tribo ajudou no povoamento inicial de Barra do Corda, tá bom? Então, a maior quantidade, Guajajara, os Canelas estão em menor quantidade, porém, a importância deles é histórica, porque eles ajudaram no povoamento lá de Barra do Corda, lá nos primórdios, pelo homem branco.
Porque nós sabemos que os povos originários de Barra do Corda e também do Brasil são os povos indígenas. Porém, muitas vezes, o homem branco tentou impor a sua cultura aos nativos. E aqui em Barra do Corda, nós temos dois personagens principais que nós vamos estudar no próximo slide. Esses dois personagens tentaram de toda forma subjugar os índios e tomar o controle daquela região que hoje nós conhecemos como Barra do Corda. E eles contaram com a ajuda dos índios Canela, tá bom? Porém, hoje, a maior quantidade de índios é Guajajara. Vamos estudar no próximo slide quem foram os responsáveis aí pelo povoamento de Barra do Corda, mas observem, o povoamento nesse atual modelo de civilização que nós temos, do homem branco, porque os povos originários, os indígenas, já povoavam Barra do Corda, então eles já existiam. E aí veio os povoadores, que são aí o Manuel Rodrigues de Melo Uchoa, conhecido simplesmente como Melo Uchoa, e o meu amigo também, Cônego Machado. Os dois nomes mais importantes do povoamento, da colonização pelo homem branco das terras que hoje nós conhecemos Barra do Corda. O que você tem que lembrar aqui desses dois personagens? Primeira coisa, Melo Uchoa está aqui, representado à sua direita. Você tem que lembrar do Melo Uchoa como representação de força militar e coragem. O Melo Uchoa era o cara que chegava numa terra e dominava, impunha a sua cultura sobre os demais moradores, os indígenas. Então ele era o cara que chegava, dominava e o meu amigo Cônego Machado, ele era o cara da inteligência e da organização. Então, à medida que o Melo Uchoa chegava e dominava, o meu amigo Cônego Machado, ele ia e organizava o que tinha sido tomado e também era a questão da inteligência, de ter um contato melhor com os indígenas através da nossa religião. Você não pode esquecer que o Cônego Machado, ele era um representante da Igreja Católica. Então, ele usava essa Igreja Católica, a religião, para adestrar os índios, para não ir logo de encontro, como brigas, como guerras. Quem fazia isso era o Melo Uchoa. Ele usava a religião para dominar os indígenas. Ele usava a dominação por meio da religião. Ele era a inteligência e a organização, enquanto o meu amigo Melo Uchoa é a força e a coragem, tá bom? Depois desses dois personagens, você tem que lembrar que no dia 3 de maio de 1835 foi a data base para a fundação e início do povoamento. As questões de prova vão querer te cobrar essa data aqui, que é muito importante. Lembrando, inclusive, que a data do aniversário da cidade de Barra do Corda não é em relação à emancipação política da cidade, que só veio a acontecer no dia 31 de maio de 1854, data da emancipação política. O aniversário da cidade e a data mais importante, sem dúvidas, é a data que o Cônego Machado e o Melo Uchoa chegaram à Barra do Corda e iniciaram o povoamento, que é no dia 3 de maio de 1835. Essa data é a base para a fundação e início do povoamento. Inclusive, essa data aqui é a data que é comemorado o aniversário da cidade. Mesmo que, tendo em vista que a emancipação política de Barra do Corda só foi 20 anos depois, no dia 31 de maio de 1854. Ou seja, 20 anos depois que esses dois personagens chegaram em Barra do Corda, é que houve a emancipação política. A emancipação política é uma data, início do povoamento é outra. Qual a data mais importante? Início do povoamento e fundação, 3 de maio, aniversário da cidade. Então nunca se esqueça dessa data. A banca Consulpan vai querer fazer essa pegadinha, esse trocadilho, tá bom? Outro dado importante. O meu amigo Melo Uchoa e Cônego Machado, que iniciaram esse povoamento em Barra do Corda, eles tiveram o apoio dos índios Canela e dos escravos negros. Cuidado, nós vimos que
duas tribos são as principais em Barra do Corda: os índios Guajajara e os índios Canela. As questões de prova vão querer te dizer que Melo Show e Cônego Machado tiveram o apoio dos índios Guajajara. E não é não, tá errado. Eles tiveram o apoio dos índios Canela, assim como o apoio dos escravos negros, certo? Então, o início do povoamento de Barra do Corda. Melo Uchoa, Cônego Machado, índios Canela e escravos negros. Esses quatro personagens foram os responsáveis por povoar, civilizar, como nós hoje conhecemos, a vida do homem branco, frente à vida que os índios tinham. Os índios tinham a vida deles próprias, tá bom? E aí veio o homem branco, veio esse novo modelo de civilização imposta por esses quatro personagens, tá bom? Vamos passar para o nosso próximo slide, que é a questão da região escolhida para o povoamento. Olha só como foi inteligente o meu amigo Cônego Machado. Olha só. Trouxe aqui uma representação do mapa do Brasil para você entender como é bem estratégica a escolha do local de Barra do Corda. Barra do Corda está bem aqui nesse ponto e ela é cercada pelos municípios de Grajaú e Pastos Bons, que vai estar bem aqui. Você percebe que, naturalmente, nós fizemos aqui um cinturão de proteção entre Grajaú até chegar em até chegar em Pastos Bons. Barra do Corda está bem aqui na proteção. É como se Barra do Corda estivesse aqui e tivéssemos aqui uma verdadeira proteção, um cinturão de proteção para a Barra do Corda. Essa proteção aqui era feita pelo relevo natural, então era uma proteção natural. Aqui nós tínhamos um relevo alto e à medida que esse relevo ele ia diminuindo, lá nas baixadas, próximo à Barra do Corda, nós já tínhamos o quê? Terras férteis, tá bom? Nós tínhamos os rios, Mearim e Corda. Então, além dessa proteção aqui do relevo, um relevo alto, nós tínhamos um baixão ao se aproximar de Barra do Corda. Nesse baixão nós tínhamos aí os rios, terras férteis, e esse cinturão entre Grajaú e Pastos Bons fazia a proteção do nosso município de Barra do Corda. Viram como foi inteligente essa escolha da região para povoar, para iniciar o povoamento? Essa ideia aqui foi do Cônego Machado. Olha que bacana, tá bom? Então, a região escolhida para o povoamento estava entre Chapadas de Grajaú e Pastos Bons. Fazia aqui, não se esqueça, um cinturão de proteção, um relevo natural que fazia a proteção contra invasores. Lembrando que naquela época era guerra o tempo todo, entre indígenas, entre povos de outras nações, certo? E essa região também facilitava a navegação de rios. Você tem que se lembrar que naquela época o principal meio de transporte era o meio fluvial, através dos rios. Então, através dos rios, você podia vender tudo que era produzido através das terras férteis, arroz, feijão, milho, e o principal, se proteger das várias adversidades indígenas, povos internacionais. Então, aqui nesse território de Barra do Corda, você tinha, além dessa proteção, você tinha esses vários bens naturais disponíveis, tá bom? Vamos para o nosso próximo slide. Nós temos aqui a cronologia, importante para você entender os eventos mais importantes da nossa querida Barra do Corda. Aqui não vai estar em ordem e eu vou fazer essa ordem agora para você. Em primeiro plano, você tem que lembrar da data de 3 de maio de 1835. O que houve nessa data? A chegada dos povoadores. Você não deve se esquecer, Cônego Machado, Melo, Uchoa, certo? E essa daqui é a data base para as questões de prova, tá bom? Depois desse fato que eles chegaram em Barra do Corda, aqui nós temos no dia
28 de maio de 1854, ou seja, quase que 20 anos depois, nós temos realmente a instalação da sede da vila. Porque aqui, no dia 3 de maio de 35, eles só tinham chegado. Então, eles estavam se organizando. No dia 28 de maio de 1854, ou seja, 20 anos depois da chegada, foi instalada ali uma sede da vila de Barra do Corda. Muito importante. Em terceiro plano, no dia 31 de maio de 1854, ou seja, 3 dias depois da instalação da sede da vila, nós tivemos, de fato, a emancipação política da vila de Barra do Corda. Então, essa daqui é outra data muito importante. A emancipação política, a autonomia política e municipal, criada aqui pela primeira lei que nós temos notícia lá de Barra do Corda, a Lei Provincial número 342. Então, no primeiro tópico que eu trouxe para você, os os povoadores Cônego Machado e Melo Shoa chegaram no dia 3 de maio de 35. 20 anos depois, eles criaram aí a sede da vila e no dia 31 de maio de 1854, elevaram a vila de Barra do Corda como vila emancipada. Criaram aí uma autonomia municipal. Por conseguinte, no dia 24 de julho de 1854, ou seja, 2 meses depois da emancipação política, foi criado aí o Distrito de Barra do Corda pela Lei Provincial número 368, certo? E por fim, nessa linha cronológica, nós temos o nosso quinto evento, no dia 6 de julho de 1896, ou seja, quase que 40 anos depois dessa criação do Distrito de Barra do Corda, quase 40 anos depois, nós temos aqui a criação de um distrito, distrito de Curaçador, que você pode encontrar também com o nome de Curador. Fechou? Então, essa é a cronologia que você tem que lembrar para a sua prova de Barra do Corda, tá bom? Lembrando mais uma vez que a data de comemoração da emancipação política, ela é no dia 3 de maio. Porém, não foi nessa data a emancipação política. Isso é muito interessante, tá bom? A emancipação política, como eu falei para você, foi no dia 31 de maio. Porém, o povoamento iniciou 20 anos antes, que é a data em que as pessoas comemoram o aniversário da cidade, tá bom? Que foi no dia 3 de maio de 1835. Então, cuidado para você não cair nessa pegadinha. A data de comemoração é o aniversário da cidade. Porém, a emancipação política ocorreu em outra data. Fechou? A emancipação política, ela não é comemorada em relação à documentação que nós temos aqui. Ela é comemorada em relação à chegada ao primeiro povoamento. Fechou? Muito cuidado com isso. E aqui no nosso próximo slide, nós já vamos iniciar as nossas questões, mas antes disso, queria te relembrar que hoje é apenas a nossa primeira aula. Esses tópicos de conhecimentos municipais caem em todos os cargos para a Prefeitura de Barra do Corda. Nós vamos ter outras aulas, e para quem vai fazer para o cargo de Guarda Civil Municipal em específico, nós temos um pacote completo que te dá direito a videoaulas de revisão de todas as disciplinas, simulados assistidos, PDFs e uma apostila de conhecimentos municipais com mais de 200 questões comentadas por apenas R$ 49,90, tá bom? Se você for fazer para outros cargos, você pode sim adquirir sua apostila. É só falar comigo no meu Instagram, Cadete Mentor Concurso. Estamos juntos. Vamos fazer agora as questões para analisar o seu nível de aprendizado? Olha só. Questão número 1. Em 1835, o oficial Manuel Rodrigues de Melo Shoa escolheu a área localizada entre a Chapada do Grajaú e a região de Pastos Bons para iniciar o povoamento que originaria Barra do Corda. Fechou. E aí você tem que lembrar daquela imagem. Barra do Corda está aqui, Grajaú ficava mais ou menos aqui nessa região e fazia tipo que um cinturão com a minha querida Pastos
Bons. Então, entre Grajaú e Pasto dos Bons, nós tínhamos essa proteção natural, esse cinturão, que era comandado por um alto relevo de proteção. Então, Barra do Corda estava aqui, já numa região mais baixa, que nós tínhamos aqui nessa região mais baixa de Barra do Corda, rios. Nós tínhamos aqui plantios. Olha só que bacana. E aqui a pergunta faz assim: entre os fatores estratégicos não apontados pelo colonizador para justificar essa escolha, ou seja, aqui não era ideal. O que não era apontado pelo colonizador como ideal, ou seja, ele quer a errada, não é isso? Letra A. O acesso facilitado pela navegação dos rios Corda e Mearim, com certeza. Isso aqui foi um motivo que levou os povoadores a escolherem aquele local. B. A fertilidade das terras, que permitia a agricultura de subsistência e de exportação. Com certeza, isso aqui foi outro fator que fizeram escolher aquela região como ideal. C. A presença de relevo abrupto que servia como barreira natural contra invasões? O relevo, sim, servia como barreira natural contra invasões. Porém, esse relevo não era abrupto. Esse relevo era um relevo bem delimitado. Se não fosse bem delimitado, ele serviria como proteção, mas também impediria que os próprios habitantes fizessem essa transição entre locais, dificultaria inclusive a própria proteção, a salvaguarda daquele local pelos exércitos lá do Melo Shoa. Então ele sim, ele era bem delimitado, não era abrupto, ok? E aqui nós temos o nosso gabarito. Isso aqui não era um fator bom para justificar essa escolha. Fechou? D. A possibilidade de apoio militar dos índios Canela, aliados à mão de obra escrava e negra? Corretíssimo, isso aqui também foi um fator. Lembrando que nós temos 4 personagens principais lá no povoamento inicial de Barra do Corda. Nós tínhamos o meu amigo Melo Uchoa, Cônego Chado, índios Canela e escravos negros. Então, nosso gabarito C é a errada. Vamos para a nossa segunda questão. A toponímia Barra do Corda reflete o encontro fluvial que marca a identidade do município. Sobre essa denominação, assinale a alternativa correta. E aqui você tem que se lembrar que nós temos aqui a barra, que se refere a essa confluência entre os rios, que servia como proteção, e o nome corda é em referência ao rio principal que nós temos no município de Barra do Corda. Daí vem o nome, Barra da Proteção e Corda do Rio. Lembrando que dessa outra margem, nós temos aqui o rio Mearim. Não menos importante, porém foi escolhido o rio do Corda. Bom, letra A. Barra está associado ao canal navegável do rio Mearim? Não. Barra está ligado a essa proteção militar. B. Barra indica o ponto de confluência dos rios? Até aqui está correto? Sim. Corda é a derivação direta do rio homônimo, que corta a sede municipal. Ou seja, Corda é o nome do rio? Corretíssimo. Letra B, nosso gabarito. Barra, a proteção, confluência dos rios. E o rio Corda, o Corda é justamente desse rio, tá bom? Letra C. Barra homenageia um antigo forte militar do período colonial. Pessoal, aqui em 1835, quando Melo Shoa e Cônego Machado chegaram à Barra do Corda, não era mais período colonial. Fechou? Então, o período colonial só foi até 1822. Então, essa afirmação está errada. Corda alude às rotas de tropeiros que traziam cordas de sisal? Não. Corda é o nome do rio. Fechou? D. Barra refere-se ao trecho final navegável do rio Mearim. Não. Barra se refere a essa proteção militar confluência entre os rios, tá bom? Então, gabarito letra B. Vamos para a terceira questão. Durante o processo de povoamento no século XIX, Melo Uchoa recebeu o auxílio de 2 forças distintas, fundamentais para a consolidação do núcleo urbano de Barra do Corda. Tais forças eram quais? Nós temos que lembrar que
Melo Shoa e Cônego Machado tiveram apoio dos índios Canela e dos escravos negros. Tudo bem? Vamos ver qual alternativa traz essa assertiva? A. Missionários franciscanos? Negativo. Letra B. Índios Canela? Sim. Escravizados negros? Sim. Cuja mão de obra foi utilizada na construção das primeiras casas? Corretíssima essa letra B, que é o nosso gabarito. C. Colonos açorianos? Errados. D. Fazendeiros de pastos bons? Errados também, tá? Então, nosso gabarito letra B. Nunca se esqueça dos índios Canela e dos escravos negros. Nunca se esqueça que nós temos outra tribo muito importante, que é a tribo Guajajara. Porém, esses índios, eles não contribuíram de forma tão importante quanto os índios Canela nesse tempo, então não confunda com os índios Guajajara. A importância dos índios Guajajara nessa parte de concurso é justamente você lembrar que os índios Guajajara hoje estão em maior quantidade atualmente em Barra do Corda. Fechou? Vamos para a nossa próxima questão, questão 4. Olha só, atuando como conselheiro de Melo Shoa, Cônego Machado contribuiu para o sucesso do empreendimento colonizador, principalmente por meio de, lembrando que o Melo Shoa, ele era o cara da inteligência, da organização, ele fez um croquis da região de Barra do Corda, certo? O Melo Shoa chegava com a força, Cônego Machado organizava, certo? Letra A. Doações de sesmarias e concessões de privilégios comerciais aos novos moradores? Não. Ele não tinha esse poder de doar sesmarias, tá bom? Ele era apenas um representante da Igreja Católica. Ele ajudava, porém ele não tinha esse poder sobre as terras. Fechou? B. Articulação política junto à província do Maranhão, garantindo a elevação imediata da povoação à categoria de vila. E aqui nós temos o erro. Não foi uma elevação imediata. Eles chegaram no dia 3 de maio de 1835 e nós só tivemos essa elevação à vila de Barra do Corda apenas no dia 31 de maio de 1854, ou seja, quase que 20 anos depois, não foi imediato. C. Inteligência organizativa. Planejamento à traça urbana, distribuindo lotes e coordenando a implantação de instituições religiosas. Corretíssimo a nossa letra C. Ele era o cara da inteligência e também ele fazia essa coordenação. Alguém, o colonizador, queria doar uma terra, ia falar com quem? Ia falar com meu amigo Cônego Machado. Ele era o cara que distribuía os lotes. Não era ele que doava, ele apenas ajudava na distribuição. E além disso, você não pode esquecer que ele era um cara representante da Igreja Católica. Então ele sim fazia a parte religiosa, catequizando os índios, tá bom? D. Negociações armadas. Não existe negociação armada com Cônego Machado. Existe apenas com Melo Shoa. E não era nem negociação, era imposição, tá bom? Então, letra C, nosso gabarito. Vamos para a nossa quinta questão. A presença indígena em Barra do Corda é marcada por dois grandes grupos étnicos. Sobre eles, assinale a afirmativa correta. Lembrando mais uma vez que a presença indígena em Barra do Corda, ela é para fins de concursos, os índios Guajajara e os índios Canela. Índios Guajajara em maior quantidade, os Canelas ajudaram no início do povoamento em Barra do Corda. Letra A. Os Guajajaras permaneceram próximos à confluência dos rios até a década de 1940, quando foram removidos compulsoriamente pelo SPI. E aí você deve estar me perguntando, professor, o que é SPI? Te adianto, a letra A é a correta. Vocês sabiam que antes da FUNAI existir, nós tínhamos o órgão chamado SPI? Pois é, o SPI é conhecido como Serviço de Proteção ao Índio. Ele não existe mais
ele foi extinto para dar lugar à FUNAI. Por que é que o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, foi desligado? Justamente porque ele sofria várias críticas em relação ao não respeito do que ele era próprio para proteger, que eram os índios. Por quê? Observem bem nessa letra A. Até 1940, os povos indígenas eram nômades. Eles viviam principalmente na beira dos rios, caçando, pescando. E aí surgiu, em 1940, esse serviço de proteção ao índio. E qual foi uma das primeiras atitudes do SPI? Justamente fazer reservas indígenas, locais fixos, para abrigar os índios que anteriormente viviam nômades, ou seja, eles foram removidos compulsoriamente das beiras dos rios para locais reservas indígenas, entenderam? Então a letra A está corretíssima, tá bom? Letra B. Os Canela estabeleceram alianças com Melo Uchoa. Até aqui, correto? Sim. E exerceram um papel logístico no deslocamento de tropa e mantimentos? Aqui está errado, porque os índios Canela, apesar de fazerem ali uma aliança com Melo Shoa, eles não tinham esse papel tão amplo de logística, de deslocar tropas indígenas. Não era assim. Foi uma pequena parcela de índios Canela que ajudaram Melo Shoa, que nós temos notícia. Não era esse papel amplo de apoio logístico, de deslocamento de tropa e de mantimentos. Até porque você tem que entender que era um jogo de interesses. Os indígenas tinham a vida deles, Cônego Machado queria impor a vida civilizacional para aqueles indígenas. E os indígenas, claro, não queriam. Uma pequena parcela indígena dos Canelas apoiaram Melo Shoa, não eram todos. E também era um apoio meio que desconfiado, porque o Melo Shoa também não confiava nos índios, porque também eles não queriam ser dominados. Claro, quem é que quer ser dominado? E os índios também não confiavam no Melo Shoa, porque ele estava usurpando o direito dos indígenas. Então eu não posso dar esse papel amplo para nenhum dos lados. Tudo bem? Cada um no seu quadrado, como dizia o meu antigo avô. C. Os Guajajara nunca mantiveram conflitos com colonizadores errados. Eu acabei de dizer para você que tanto Guajajaras quanto Canelas, eles viviam intensamente batalhas contra os colonizadores. Quem é que queria perder o domínio das terras? Os indígenas sempre estiveram lá e o Melo Shoa e o Cônego Machado quiseram a todo tempo eliminar esses indígenas e impor a cultura branca para esses indígenas. Então houve sempre esse conflito. Você tem que ter em mente isso. Então aqui está errado. D. Os Canela foram os primeiros a propor a mudança do topônimo de Barra do Mearim para Barra do Corda? Errado. Não existiu aqui essa Barra do Mearim e muito menos os indígenas. Eles iriam serem os primeiros a sugerir esse nome, até porque o homem branco, os primeiros povoadores, que impuseram a sua cultura frente aos índios, tá bom? Então, nosso gabarito letra A foi uma questão difícil. Sexta questão. Aqui nós temos uma questão de cronologia. Aqui não tem outra saída a não ser você memorizar aqueles conceitos, aquelas datas que eu dei para você. Olha só. Em relação aos atos administrativos que consolidaram a autonomia de Barra do Corda, assinale a correspondência correta entre data e evento. E aqui o nosso gabarito é letra C. Qual é uma data muito importante? Nós vimos que no dia 3 de maio de 1835 chegaram os primeiros povoadores. 20 anos depois, no dia 31 de maio de 1854, houve aí a emancipação política de Barra do Corda, porém essa data aqui também é muito importante, que é a data de 24 de julho de 1854, que houve aí a criação do distrito de Barra do Corda pela lei provincial número 368. A criação aqui do próprio distrito, uma data muito importante também, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Sétima questão diz assim: Barra do Corda celebra sua emancipação política em 3 de maio de cada ano. Essa escolha de data é explicada por quê? E aqui, na letra D, nós temos a resposta mais clara. Simboliza a chegada dos primeiros povoadores desse novo modelo de civilização, representados pela chegada de Melo Shoa e Cônego Machado. Lembrando que
A data da emancipação política de Barra do Corda como vila é no dia 31 de maio de 1854, porém não é nessa data que é comemorado a emancipação política. Então, a data da emancipação política é uma, porém a data da celebração dessa emancipação não é na data que ela ocorreu, é na data do dia 3 de maio de 1835. Isso aqui é muito interessante. Então, não se esqueça, tá bom? Oitava questão diz assim: em 1896, a lei municipal criou o distrito de Curaçador, a partir de desmembramento territorial de Barra do Corda. Tal medida se inseria em uma lógica administrativa que buscava, como diz aqui a letra A, esse distrito de Curaçador, ou então Curador, dá no mesmo, queria aí descentralizar a gestão municipal, aproximando serviços públicos das áreas rurais mais distantes. Então, letra A, nosso gabarito, tá bom? Vamos para a nona questão. Diz assim: no contexto da ocupação do sertão maranhense, a confluência de rios desempenhou papel decisivo. Sobre os rios Corda e Mearim, assinala a alternativa incorreta. Ele está querendo a errada. Vamos lá. Letra A. Ambos permitiam navegação regional, fator que reduzia custo de transporte de gado e produtos agrícolas. Corretíssimo. Inclusive, esse aqui foi um dos motivos da escolha da região lá de Barra do Corda, certo? Então, essa aqui está certa. Ele pede a errada. B. A fertilidade das várzeas favoreceu o cultivo de gêneros para a subsistência das tropas de Melo Shoa, outro motivo muito relevante e correto. C. O rio Mearim servia como eixo de ligação até a capital São Luís durante todo o ano, sem interrupções no período de estiagem. E o nosso erro está aqui. Ele existe sim algumas interrupções justamente no período da estiagem. Então está errado aqui quando diz que é sem interrupções. Existe sim interrupções. Então a letra C é a errada. No período de estiagem, o rio Mearim, ele seca e há sim interrupções nesse período, tá bom? Então não é também durante todo o ano. D. A posição estratégica de Barra contribuía para a defesa natural contra ataques de grupos rivais ou invasores. Corretíssimo também a nossa nona questão. E por aqui nós finalizamos a nossa aula. Foi uma satisfação enorme ter a sua participação aqui. Espero ter ajudado na sua compreensão. No nosso curso completo para GC Barra do Corda, nós temos várias outras aulas para conhecimentos municipais de Barra do Corda. Se você vai fazer para guarda municipal, nós temos simulados, apostilas, PDFs, tudo que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Já vai no meu Instagram, Cadete Mentor Concurso, converse comigo, curta, compartilhe esse vídeo, ajude o professor. Eu estou sempre com você. Estarei até a data da tua aprovação. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou disponível o dia todo, 24 horas, tá bom? Até mais!